Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos cobertos com buttercream. Então, gente, vamos falar sobre isso. Por que o meu bolo afunda no meio? Antes da gente falar o porquê meu bolo afunda no meio, é importante eu falar para você sobre o ingrediente. E esse ingrediente é o fermento. Dentro, a gente tem o fermento químico e o bicarbonato de sódio. Então, é importante vocês entenderem sobre esses dois ingredientes aqui, porque vocês vão entender já, né? Sobre tudo que eu vou falar na aula. Então, gente, sempre que a gente fala num fermento para usar no bolo, a gente está falando de fermentos químicos, a gente usa esses dois tipos de fermento aqui. A gente tem também a fermentação mecânica, que eu já expliquei em uma aula aqui para vocês, mas a gente vai reforçar sobre isso no projeto 2021, que a fermentação mecânica ela vem a partir do método espumoso. De quando a gente espuma os ovos, né, aquela massa bem fofinha de ovos, que às vezes não vai fermento, como o pão de ló, por exemplo. Um pão de ló tradicional não vai fermento químico, porque a gente depende da aeração dos ovos para ele realmente crescer. Então, é isso que a gente chama de fermentação mecânica. Aquilo que vem da força, a aeração dos ovos. Não precisa do fermento químico. E quando a gente está falando de fermento, né, fermento químico realmente para crescer o nosso bolo, a gente está falando de dois tipos de fermento. O fermento químico em pó e o bicarbonato de sódio. Mas, nossa, qual que é a diferença entre cada um desses dois? O fermento químico em pó, ele é o bicarbonato de sódio com a junção de um ingrediente ácido, que muitas vezes é o cremor de tártaro, mais amido de milho. O fermento químico em pó, ele é um fermento feito para ter uma liberação lenta dos gases. Então, ele é um fermento que vai ali, liberar bem aos pouquinhos para fazer o nosso bolo crescendo devagarzinho no forno. Já o bicarbonato de sódio, ele é um fermento de reação rápida. Você colocou, né? Muitas vezes a gente coloca o bicarbonato de sódio na nossa massa crua e a gente já vê aquelas bolhas subindo. Porque os gases dele, já estão liberando ali no ato. Você colocou, ele já está fermentando. Tá? Já o fermento químico em pó, ele vai começar realmente a liberação maior dele quando a gente entra lá no nosso forno quentinho. Então, ele começa a liberar realmente os gases dele a partir de 60 graus. Tá? Antes disso, bem devagarzinho. Por isso que a gente tem até mais um pouquinho de tempo e tal, com o bolo aqui em cima da bancada, bati a massa, pus o fermento, eu posso esperar até um pouquinho, a não ser que vá algum ingrediente quente na massa do meu bolo. Então, por exemplo, a massa do meu bolo pede água fervendo para diluir o cacau em pó. E aí eu coloquei água fervendo no bolo e coloquei o fermento químico. Como ele começa a reagir a 60 graus, ele já começa também a reagir um pouquinho mais rápido. Mas o bicarbonato de sódio bateu, cresceu. Então, bicarbonato de sódio muitas vezes é usado para fazer cookies, para fazer outros tipos de preparações e não bolos. Então, sempre que você vê lá uma receita de bolo que vai bicarbonato de sódio junto com o fermento, o bicarbonato ele nunca entra sozinho. O fermento químico em pó sempre entra junto. E aí ele entra, né, normalmente em bolos como bolo de chocolate, porque ele realça a cor do chocolate, e em bolo também como o Red Velvet, que a gente tá trabalhando um realçador de cor, né? Porque o Red Velvet também vai cacau em pó. Por isso que ele realça mais, ele levanta o chocolate, tá? Então é por isso que a gente trabalha com bicarbonato de sódio dentro de massa de bolo. Se, por exemplo, eu não estou fazendo uma massa de chocolate, eu só tenho bicarbonato de sódio e eu não vou usar o fermento. Lembre-se que o bicarbonato de sódio ele é um fermento de liberação muito rápida, tá? Então é isso que você precisava saber. Você precisava saber desses dois ingredientes. E aí quando a gente está falando de massa densa demais ou massa líquida demais, a gente está falando de uma massa mais pesada, uma massa que precisa de mais força para se estruturar dentro do nosso forno. Então, por exemplo, estou aqui com a minha massa manteigada e eu coloquei o meu fermento químico em pó, não estou trabalhando com bicarbonato, peguei a minha massa manteigada, pré-aqueci meu forno e esqueci meu forno ligado.
Né? Meu forno aí, ele vai chegar numa temperatura de 250 graus, porque eu esqueci lá, putz, eu liguei, alguém me ligou e tal, esqueci, ou meu forno já é quente demais. E aí eu pego esse bolinho com fermento químico em pó e tiro daqui, né, da minha temperatura ambiente e enfio lá no meu forno. O que vai acontecer? Esse fermento vai fazer um boom muito rápido, mesmo sendo fermento químico em pó, porque a gente está fazendo aí um choque térmico muito alto de temperatura. Lembra lá que ele começa a reagir a 60 graus? Então, quando você dá esse choque, ele realmente explode. E aí ele explode de uma vez só, cresce e cai. Por quê? Ele não tem estrutura ainda no meio, ele não assou no meio, ele só começou a assar as pontas, então ele não tem força para se segurar, né? O bolo tá cru no meio ainda. Então, isso, né, essa opção, ou então o meu forno é realmente bem desregulado. Tem muito forno que não roda, né, não circula o calor do forno por completo no forno inteiro, né, a maioria dos fornos por aí. Eu vou explicar um pouquinho mais de forno para vocês, porque a mágica acontece no forno. Tá? Então, o forno, ele manda se seu bolo vai afundar ou não, tá bom? Então, o meu forno é meio desregulado, ou então eu trabalho com forno a gás, que só vem o calor lá de baixo. Então, eu liguei meu forno a gás, o calor só vem lá de baixo, então ele esquenta bastante ali embaixo, e eu não tenho uma circulação igual, né, no meu forno inteiro. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar o calor mais na lateral da minha forma, o meu bolo vai crescer na lateral, ele vai assar na lateral, e esse calor não circulando, né, por completo dentro do forno, não vai assar o meio do meu bolo. E aí o meio, o que vai acontecer? A lateral cresceu, assou, e o meio tá cru. E o meio não tem, gente, né? Se o meio tá cru, o meio do bolo ele não tem força para se manter de pé. Então, se a lateral cresceu e a lateral tá assada, ela já tem força ali para se manter de pé. Ela não afunda mais. Mas se o meio tá cru e a lateral tá assada, o meio vai afundar. E é isso que acontece, tá? Então, vamos falar um pouquinho de forno para vocês entenderem um pouco melhor, né? Para às vezes dar uns cliques aí na sua cabeça. Quando a gente está falando de forno, a gente tem dois tipos de equipamento. A gente tem o equipamento a gás e a gente tem o equipamento elétrico. O a gás, ele vem, o calor da chama, né? Quando a gente liga lá o forno a gás, a chama vem só ali, ó, da parte inferior do forno. Então, não vai circular esse calor por completo, né, dentro do seu forno a gás. Ele vai vir mais ali de baixo. Mais ali de baixo, então vai ser muito quente. E aí ele vai jogar aquele calor mais para baixo. Então, em cima, normalmente, pode ser que ele seja mais devagar. E aí ele não vai conseguir chegar lá no meio do bolo tão rapidamente quanto ele chega na lateral, tá? E aí a gente tem o forno elétrico. O forno elétrico também, você pode ligar a resistência de baixo e de cima, que também vai te dar o mesmo problema, tá? Porque às vezes quando você liga em cima, você torra o seu bolo em cima, ele não assa dentro, né? Você torra aquela crostinha e dentro ainda tá cru, então dá na mesma. E aí, o que a gente tem de mais legal no forno elétrico, que tem no a gás também, mas no a gás é mais em forno industrial que a gente acha essa opção, é a opção de convecção, que é isso aqui, ó. Convecção. A convecção, olha o meu desenho maravilhoso. Parece um ventilador isso? Parece um ventilador. Parece, né? Arrasei. Caramba. Arrasei no ventilador. Arrasou. Gente, a convecção é um ventilador, é uma ventoinha que tem lá no fundo do forno. E quando a gente liga a opção de convecção no forno, esse ventilador, essa ventoinha, ela começa a distribuir o calor do forno por igual no forno inteiro. Por isso que quem trabalha com forno elétrico por convecção quase não tem problema de bolo afundar, tá? Porque ele tá ali circulando o calor igual por todos os lados. Então, se o calor tá circulando, ele vai chegar na lateral e ele também vai chegar aqui no meio. Meu meio vai crescer junto com a lateral e vai assar tudo junto, porque o calor tá sendo distribuído por igual, tá? Então, aí, quando a gente está falando de forno, a convecção é muito difícil seu bolo afundar, salvo algumas massas. Massa líquida demais, sabe aquela massa bem líquida? Eu não estou falando nem de massa densa mais, de massa bem líquida. Massa bem líquida tende a afundar sempre, até no forno por convecção, porque ela não tem tanta estrutura. E aí o que a gente faz? A gente pega a nossa massa normalmente e divide em duas formas para cortar 2 discos em uma forma e 2 discos em outra forma.
Se você tem muito esse problema no seu forno, se você não consegue regular esse seu forno, em vez de dividir em 2, você vai dividir em 4 e pronto, os seus problemas acabaram, tá? Porque não vai mais afundar no meio, porque você tem pouca massa. Então, a lateral vai crescer junto com o meio, normal, tá? Então, a gente tem que tomar esses cuidados quando a gente, né, não conhece direito o nosso equipamento, quando a gente não sabe muito bem se o forno é regulado ou não. Então, normalmente é isso que acontece. Mas o que você precisa entender é, se assar rápido demais a lateral do meu bolo e o meio ainda estiver cru, a lateral tá de pé assadinho, cru tá, e no meio tá cru, vai afundar, né? Uma questão totalmente química. Gente, então vamos lá, vamos falar de uma outra coisa polêmica que vocês sempre me perguntam, se é pré-aquecer o forno ou não, né? Putz, mas se eu pré-aqueço e você fala que o fermento ele começa a liberar no forno muito quente, ele pode crescer e cair, então eu vou assar no forno frio. Gente, bolo, né, massa densa, massa amanteigada, tudo que vai fermento químico, a gente não tem muito problema dessa questão de forno. Né? Quando a gente está falando de uma fermentação mecânica, a gente precisa levar logo para o forno quente, porque esse bolo precisa crescer. Essa questão de assar no forno frio ou não, não é uma questão que vai, por exemplo, deixa eu ver aqui. Não vai prejudicar? Não vai prejudicar a massa do seu bolo, tá? Por isso que eu falo para você conhecer. Aqui, no meu forno, dá exatamente na mesma. Mas eu não tenho um forno a gás. Eu tenho um forno por convecção, que ele assa tudo muito bem perfeitinho. Uma outra coisa dessa questão de assar em forno frio que me incomoda um pouco é que quando eu trabalhava com produção de bolo, gente, entrava e saía bolo do meu forno o dia inteiro. E aí, se eu tivesse que esperar esfriar, demorava tempo demais. Então, é toda uma questão de teste no seu equipamento, de como que isso vai reagir, qual é o seu tempo dentro da cozinha, como tudo isso funciona, né? Se você tem uma demanda muito alta, se você tem uma demanda muito baixa, não é algo que vai estragar o seu bolo, porque se eu falei, se eu coloco um fermento químico dentro da minha massa, eu posso deixar um tempinho aqui, não tem nenhum problema deixar um tempinho dentro do forno e o bolo ir crescendo aos poucos. Mas é tudo uma questão de teste, tá? Aqui no meu forno, eu tenho um forno elétrico que ele é perfeitão, tá? Tem a convecção. Para mim deu exatamente na mesma. Meu bolo assa por igual, ele fica retinho. Na mesma de frio e quente, você fala, né? Deu na mesma, tá? Mas eu não tenho um forno a gás. Inclusive, eu vou começar a visitar um povo aí com forno a gás, para eu fazer teste de bolo. O forno a lastro funciona bem, você tem que saber mexer com ele, né? O forno a lastro normalmente é um forno mais quente, um forno mais parrudão, assim, principalmente para ser usado em panificação, porque ele é um forno que tem uma pedra quente, né, dentro dele, mas funciona, se você souber, né, gente, eu acho assim, qualquer forno vai funcionar para mim, só que eu tenho que saber como que meu bolo vai reagir lá dentro, então, você vai ter que testar de diversas formas, em diversas temperaturas, com diversas formas, e ver o que dá certo para você. Tem muita gente que trabalha maravilhosamente bem com forno a lastro, não é o forno mais indicado para confeitaria, mas muita gente tem ele e quer usar ele, né? Não vai comprar um outro forno, investir em um outro equipamento por causa disso. Só que você vai ter que testar e você vai ter que entender o seu equipamento. É aquilo que a gente sempre fala, não tem uma fórmula mágica, tá, gente? Não tem uma fórmula mágica. Eu, como professora, é impossível eu conhecer todas as marcas, todos os tipos, todos os modelos de fornos existentes no mundo, né? É impossível. É realmente impossível, mas funciona, desde que você saiba, né, o resultado final que você precisa alcançar, e aí você vai testando dentro do seu equipamento. Lembra, né, que um forno, ele tem que ter uma temperatura um pouquinho mais amena para assar um bolo. Você não vai assar num forno a lastro, né, ele é um forno realmente bem quente. E aí você vai ter que ir regulando ele para chegar numa temperatura mais amena. Tem fornos, né, industriais, por exemplo, eu tinha um forno industrial bem grandão, já trabalhei com forno industrial bem grande a gás, mas com convecção, que era maravilhoso, e eu já trabalhei também com um forno elétrico, que também tinha convecção. Nos dois, eu assava bolo a 140, 150 graus, nesses dois, né? Mas eu tive que testar, porque os primeiros eu quis assar 180, torrou, aí eu baixei para 170, não deu certo, 160, não deu certo, 150, agora sim tá pegando. Mas eu tive que testar, tá? Eu tive que realmente testar para saber o que estava acontecendo ali. Não vai ser sempre igual, não vai ser sempre a mesma temperatura, vai mudar de equipamento para equipamento, não tem jeito, tá bom? Então você tem que conhecer o seu equipamento.
Uma outra dica que eu sempre dou, né, que às vezes você fala, ai, Bruno, eu já fiz de tudo, né, de todas as dicas possíveis, e meu bolo continua afundando no meio e eu vou insistir em assar um bolo mais alto. Tem uma outra dica para te dar, tá? Essa aqui eu já fiz, por exemplo, já fiz inclusive com massa mais líquida. A massa do Devil's Sweet Cake, né, que eu sempre falo aqui, que é um bolo que eu amo de chocolate, que eu ensino no Beabá do Burger Queen 5.0, inclusive meus alunos adoram esse bolo, é um bolo bem chocolatudo. A massa dele é bem líquida mesmo. E aí, o que acontece com esse bolo, né? Como ele é líquido demais, ele com certeza vai assar as laterais primeiro. E aí, o que eu faço aqui, inclusive no meu forno por convecção, ele afunda, porque é uma massa que não tem muito tempo, né, de assar no meio antes das laterais. O que acontece? A gente tem uma coisa, assim, legal para fazer, e aí vocês testam. Vários alunos meus já testaram e já conseguiram solucionar com isso. Aquela questão de química, tá? O que acontece? Quando meu bolo tá assando, coloquei meu bolo no forno, meu bolo tá lá crescendo, depois de uns 20 a 30 minutos, a gente nunca abre a porta do forno antes de 20 minutos, né, para não correr o risco dele cair, porque ele ainda tá no processo do fermento crescer. Deu 25, 30 minutos, eu vou lá, abro o meu forno e coloco uma assadeira em cima do meu bolo, em cima. O que vai acontecer? Como o calor tá bem aqui no meio, quando eu coloco a forma em cima, eu abafo o calor aqui no meio. E aí esse calor que abafou aqui dentro, ele vai permitir que o meu bolo asse por dentro, tá? Ele vai realmente cozinhar o meu bolo por dentro. Mas é tudo uma questão de vocês testarem. Tem gente que coloca aqueles pininhos de alumínio de bailarina, tem gente que coloca pedacinho de alumínio, né? Porque o alumínio, ele é um indutor de calor, então ele pega esse calor que tá vindo e joga o calor pro meio. Eu não gosto muito dessa ideia, primeiro que o bolo fica com um buracão no meio, com um pedação lá de alumínio cozinhando no meio, eu não curto muito essa ideia, mas é um teste que um monte de gente faz, mas o teste que eu mais gosto é de colocar realmente uma forma em cima da outra para abafar o calor. Tá? Eu faço aqui, dá super certo para essa massa que eu falei que é bem líquida, ela realmente tem esse problema aqui comigo, mas os meus alunos, por exemplo, tem um forno a gás que não adianta, só afunda no meio, fazem essa opção e dá certo. Bruna, nem com isso deu certo. Aí, cara, aí você divide a massa em 4, né? Divide camada por camada, que a sua vida vai ser muito mais fácil. Porque aí você não vai precisar de muita força para esse bolo assar completamente no meio, né? Porque ele tá ali na camadinha dele. Tem forno que não vai, tá? É aquilo que eu falei, gente. Se o calor não tá circulando por igual no forno inteiro, ele não vai assar no meio antes de assar as laterais. Não vai assar tudo junto, né? Ele não vai te dar uma cocção completa. Quando eu falo cocção, é cocção de terminar o cozimento, né? Uhum. Então, ele não vai te dar isso por completo. Então, você vai ter que achar as alternativas aí. Às vezes, você baixa a temperatura demais e aí a gente vai ter um outro problema. Esse bolo vai demorar demais para assar. E aí, em cima, ele vai ficar bem úmido, né? Ele vai começar a ficar melequento, de grudar e tudo mais. Isso é um bolo que foi assado numa temperatura bem mais baixa. Por exemplo, quando eu asso o Red Velvet, às vezes eu baixo um pouquinho mais a temperatura. Então, ele fica um pouquinho mais meladinho no topo. Não que isso seja um baita de um problema, tá? Mas é um bolo que demora demais para assar. Então tem que tomar algum cuidado aí com isso. Faço o meu bolo, coloquei forma por cima, ele afunda, mudei temperatura, ele afunda, não teve jeito, tá afundando. A solução é dividir a massa em 4, que é o que você passou, beleza. Então, vê só para, né, eu gosto de bater o carimbo assim para você falar isso aí, o pessoal... e dar mais clareza ao pessoal. Então, por exemplo, se o aluno foi lá, os números que eu vou falar agora são 100% fictícios, tá? Não são verdadeiros. Mas se o aluno foi lá na nossa planilha, fazer um bolo de 15 centímetros de diâmetro, e a planilha fala que você precisa de 1.000 gramas de massa. Peraí, posso explicar isso no valor real? Pode. Vamos lá, gente. Beleza. Então, vamos falar de um bolo de 15 centímetros de diâmetro, que eu preciso de 4 camadas de massa de 2,5 centímetros de altura. A gente é bem específico. Inclusive, nas planilhas que os alunos têm, é essa a medida, tá? Então, a gente está falando aqui de um bolo de 4 camadas de massa, que vai me dar mais ou menos 2,5 centímetros de espessura por camada, tá? Então, estou falando aí de 10 centímetros de massa de bolo, tá bom? Então, ó, 15 centímetros de diâmetro.
Eu vou precisar, ó, para dar 4 camadas de massa, eu vou precisar de 1,3 kg de massa. Tá? O total é isso. Eu não posso pegar 1,3 kg de massa e colocar numa assadeira só, por mais alta que ela seja. Tá bom? Porque aí mesmo que ele não vai ter força para subir e assar por completo. Ali é 1.300 gramas, né? É 1,3 kg. Ah, 1,3 kg. 1,3 kg. É que era para eu escrever 1,3 quilos? É, ou bom, ser 1.300. Né? Tudo bem. 1,3 kg. Certo. E aí, não posso pegar 1,3 kg numa forma de 15 centímetros e enfiar aqui tudo de uma vez só. Eu tenho que dividir isso daqui em 2 partes. Então, ó, dividido por 2, eu vou ter 650 gramas por forma, tá? O que vai me dar 2 formas. 2 formas. E aí eu tenho lá, eu sei mexer no meu forno, eu fiz o teste da forma em cima, deu certo, eu assei pré-aquecido, não pré-aquecido, do jeito que você quiser, né? Do jeito que você achar que vai dar certo, deu certo. Beleza, continuo trabalhando lá com 650 gramas por assadeira, porque tá tudo chuchu beleza, tá bom? Vamos supor que nada disso tenha dado certo. Nada disso deu certo. E aí você vai dividir isso por 4. Então, se você tem 1,3 kg de massa, em vez de dividir em 2 formas para te dar 4 fatias nas 2 formas, por 650 gramas, você vai dividir em 4 formas. O que vai dar 325 gramas. 4 formas. Aí vem a próxima pergunta, né? Beleza, eu vou fazer ou em 2 formas ou em 4 formas. Fiz a minha massa tal, ela tá com fermento e tudo, e meu forno não cabe tudo isso. O que eu faço? Então vamos lá. Uma outra coisa que você pode fazer. A massa crua, gente, já com o fermento, a gente pode deixar na geladeira esperando um pouco. Quando eu digo um pouco, é um prazo máximo de 24 horas. Tá? Quando a gente coloca a massa com fermento na geladeira, o fermento lá tá tirando uma sonequinha. Então a gente consegue meio que interromper essa ação do fermento, por isso que a gente não deixa mais de 24 horas, senão esse fermento começa realmente a liberar um pouquinho, de pouquinho, começa a perder a ação dele. Então eu posso deixar ele lá na geladeira. Tá? Até liberar espaço no meu forno e ir assando aos poucos. Uma coisa que você não pode fazer é tirar da geladeira e colocar no forno quente, senão você vai ter um choque térmico tremendo, e aí esse bolo vai crescer um mega vulcão no meio e não vai assar direito, tá? Então vai tirar o bolo da geladeira, vai deixar um pouquinho na sua bancada até ele chegar na temperatura ambiente. Chegou na temperatura ambiente, você assa esse bolo. Tá? Então você pode guardar essa massa por até 24 horas na geladeira, ou você pode já congelar por até 90 dias. De 10 a 90 dias. E o que vai mandar nessa validade dentro do congelador não é... Gente, isso não é um tempo para bolos, tá? Isso é um tempo geral de congelamento. O que vai mandar nesse congelamento é a temperatura que chega o seu congelador. Então, se seu congelador chegar a menos, né, a menos 18 graus, você pode deixar qualquer produto lá dentro por até 90 dias. E aí, o que vai mandando realmente é a temperatura dele. E aí, vai baixando essa validade. Então, você pode deixar, mas lembrando que nunca assar gelado. Se achou gelado, você vai ter um baita de um choque térmico na massa e ela vai criar um mega vulcão. Tá bom? Outra pergunta, pessoal, principalmente que tem forno a gás e não consegue controlar a temperatura ali, às vezes não tem um indicador ali de temperatura. Você acha legal aqueles termômetros? Maravilhoso, tá? Gente, termômetro de forno, para quem não consegue regular a temperatura de forno a gás, tem que ter. Tá? Comprem, não vai ser um baita de um investimento alto, mas vai melhorar a vida de vocês usando esse forno, tá? Então comprem realmente um termômetro de forno que vai ajudar muito. Fiz meu bolo tal e ele cria uma barriga, um vulcão, sei lá o quê. Então, isso é a questão, lembra do que eu falei de choque térmico para vocês? Muito gelado, muito quente, ou então, gente, algumas massas, elas dão esse efeito mesmo. Tá? Por exemplo, massa à base de óleo que eu tenho no curso, Beabá do Butter Queen. O que eu fiz? Essa caneca tá engraçada. Com sede.
tá? Tá frio agora? Não, tá uma delícia, eu tô morrendo de calor ainda. Tá bom. Meu Deus do céu. Então, gente, essa massa que eu tenho lá dentro do curso, ela é uma massa que cria a barriga, tá? Isso vai depender dos ingredientes que tem ali na massa. O óleo com o leite, que é líquido demais, que cresceu demais, que fez esse vulcãozinho. Então, às vezes, é uma característica da sua massa crescer esse vulcão no meio. Ou então é realmente um choque térmico que tá ocasionando ali. Então, por exemplo, tirei o bolo daqui da bancada e eu tava assando uma massa de pão no forno, tava 250 graus, quente pra caramba, eu baixei a 180, mas deu tempo de baixar ainda, vou lá e enfio meu bolo lá dentro. Pá, choque térmico no fermento, né? Lembra que eu falei que o fermento ele começa a reagir a 60 graus? Então, se você enfiou no forno a 250, 200 graus, ele vai ter um choque térmico que vai explodir. Muitas vezes ele explode e abaixa, às vezes ele se mantém, né? E aí cria o vulcão, mas normalmente é a massa que ela cria esse vulcãozinho. Por exemplo, Bruno, eu faço sua massa manteigada do curso e tá criando vulcão. Aí a gente tem que pesquisar qual é o erro, porque essa massa não tem que criar. Então depende da massa que você está trabalhando. Normalmente massas mais líquidas tendem a criar essa barriguinha em cima. Beijo, pessoal.